na carta aos Gálatas, capítulo 2. Eu farei a leitura do versículo 11 até o versículo 21. E eu gostaria que você acompanhasse em sua Bíblia. O versículo que gerou o tema do quadriênio da SAF é o versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu poderia ler esse texto e nós podemos falar bastante coisas, ou extrair várias verdades através deles. Mas não seria justo com o texto se eu não lesse desde o início, para que você pudesse entender o que levou Paulo a dizer numa reunião pública, como a nossa aqui hoje, isto. E ele disse isto, não foi para qualquer um, ele disse isso para Pedro, e disse para uma igreja, chamada Igreja de Antioquia, não aquela Antioquia conhecida lá de Atos, mas esta Antioquia aqui, que era a capital da Síria. E nesta capital tinha uma cidade, tinha uma igreja nesta cidade, uma igreja que era uma igreja contemporânea, uma igreja de vanguarda, porque esta igreja conseguiu ajuntar num mesmo templo, num mesmo corpo, judeus e gentios. E isso, para os dias dos apóstolos, era algo extraordinário, porque as igrejas eram igrejas de judeus, ou igrejas de gentios, mas igreja de judeu e gentio, no mesmo lugar, não tinha. E aí algumas coisas aconteceram nessa igreja. Pedro chegou nesta igreja, e logo que ele chegou, ele passou um tempo nesta igreja, ele começou a pregar nesta igreja, e ele fez amizade, ele que era judeu, da tradição judaica, ele fez amizade com os gentios dessa igreja. E começou um momento novo na vida de Pedro, um momento onde Pedro não era apenas o pastor dos judeus, nem um apóstolo dos judeus, mas ele era também um apóstolo dos gentios. Se tivesse futebol naquele tempo, podia dizer que ele jogava nos dois times. Para ele não tinha importância, não importava serem judeus ou gentios, ele comia na casa de ambos, que também era algo impensado naqueles dias. Mas em algum momento da história dessa igreja, na capital da Síria, na igreja de Antioquia, chegou um grupo que veio da igreja de Tiago. E a igreja de Tiago era uma igreja só de judeus, e eles eram muito severos. E Tiago, se você ler a carta de Tiago, você vai ver que ele é um homem muito severo. E embora ele não mandou nenhum crente da igreja dele ir lá na igreja de Antioquia para fazer o que esses aqui fizeram, mas esse grupo chegou na igreja de Antioquia, e eles entraram na igreja de Antioquia, e eles começaram a pregar uma divisão dentro daquela igreja. Como podia? Como pode ter gentio aqui? Eles já passaram pela circuncisão, e aí esses crentes descobriram que eles não passaram pela circuncisão. E eles começaram a pressionar Pedro. Pedro, você não pode deixar esse negócio assim. Tudo bem, pode ter gentio aqui na igreja, mas eles têm que se circuncidar. Senão, não pode pertencer à nossa igreja. E Pedro que já era amigo dos gentios, Pedro, ele se tornou, como Paulo vai dizer aqui no texto, repreensível. Porque Pedro começou a tomar partido de um lado. E ele, que conhecia muito bem a mensagem de Jesus, ele entrou para o lado dos judeus. E ele começou a exigir dos gentios que eles praticassem a circuncisão. Então Paulo escreve para esta igreja, e ele descobre estas coisas. E então ele decide ir até lá. E quando ele chega lá numa reunião, ele conflita frente a frente com Pedro, ao que a gente não vê nas escrituras comumente. Dois apóstolos num debate, só que esse debate é um debate onde um deles, que estava errado, humildemente fica silencioso e ouve as instruções de Paulo. Vejamos o texto. Quando porém Cefas, aqui é o nosso apóstolo Pedro, quando porém Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face. Versículo 11, irmãos. Capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios,
Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, os judeus. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não poderiam que não corriam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Esse é o discurso de Paulo. Paulo registra isso e envia aos Gálatas para que estas igrejas da Galácia pudessem compreender a mensagem dele a respeito do evangelho e da graça, e pudessem também serem curadas e serem vacinadas contra um problema daqueles dias e um problema dos nossos dias. O problema da tradição no lugar da palavra, do orgulho no lugar da humildade, o problema do eu no lugar de Cristo. Esse problema está presente na vida da igreja desde o início. Mas o fato aqui, como eu comecei a contar a vocês, é que Pedro, que foi tão audacioso lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, logo Pedro, que foi tão audacioso diante do Sinédrio, depois de ter curado em nome de Jesus um coxo na porta chamada Formosa do templo, logo Pedro, que liderou aquela campanha de evangelização nos primeiros anos da igreja primitiva, justamente Pedro chega aqui nesta igreja e com todo o conhecimento dele, com toda a experiência dele, e agora dentro de uma igreja de vanguarda, uma igreja onde judeus e gentios estavam caminhando juntos pela primeira vez, homens da tradição judaica que tinham se convertido a Cristo Jesus, e homens que não tinham tradição religiosa, como os romanos, por exemplo, que estavam sendo convertidos a Cristo Jesus, estavam caminhando juntos. E Pedro chega nesse lugar, e aquilo ali é um verdadeiro paraíso da graça. Por quê? Porque ali estava manifestada a graça de Deus, de uma forma patente aos olhos de todos. Ali estava a marca da igreja, um lugar onde são unidos senhores e escravos, chefes e servos, onde são unidos homens e mulheres, onde são unidos gente de todas as raças, línguas, gente de todos os lugares são unidos por causa do amor a Cristo Jesus, por causa da graça salvadora do Senhor. E de repente lá nesse meio surge um grupo que acha-se mais santo do que os demais. E eram exatamente os judeus. E eles começaram a pressionar Pedro, falar: Pedro, você é judeu, Pedro, você é circuncidado, você sabe disso. Nós estamos estudando aqui nas manhãs a carta aos Romanos, sempre aos domingos. E uma das coisas que nós aprendemos, e que Paulo fala muito sobre isso, tanto aos Romanos como aos Gálatas e também aos crentes de Éfeso, que não é um sinal que eu carrego na pele,
que me salva. Então a circuncisão da pele, ela não tem valor algum. A verdadeira circuncisão é aquela que acontece no coração. E então nós olhamos aqui e encontramos Paulo chegando diante de Pedro e confrontando Pedro lá em Antioquia, dizendo para Pedro: Pedro, como é que você entrou nessa, Pedro? Você comia com os gentios, você estava vivendo essa unidade da igreja, e você simplesmente abandonou. Você começou a ouvir os da circuncisão, e olha, você ainda trouxe junto com você Barnabé. Logo, Barnabé é um homem cheio de desprendimento, um homem que é capaz de tirar a própria capa do corpo para ajudar a outro. E você trouxe Barnabé junto com você nessa ideia de obrigar um determinado grupo da igreja a se submeter a cerimoniais e tradições judaicas antigas que foram cumpridas por Cristo e encerradas de uma vez por todas. E você sabe disso, Pedro, e você trouxe isso de volta. E então Paulo diz: olha, nessa reunião pública aqui eu quero dizer uma coisa, para que todos possam ouvir. Eu quero falar um pouquinho sobre a graça e sobre esse erro, essa dissimulação que está acontecendo no meio de vocês. E então ele diz isso. Ele fala assim: olha, Pedro, você é judeu, Pedro, e você sabe que nem a religião judaica e nem a circuncisão serviu para salvar-nos, tanto que você vive como um gentio. Ou seja, você vive e reconhece que é um pecador e que carece da graça. E agora você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Ou seja, você sabe que não é santo o suficiente para adquirir de Deus algum favor. Então você conta com a graça. Mas você quer obrigar outras pessoas a conseguirem santidade suficiente para merecerem a salvação? Ou seja, você quer ser justificado por Cristo, mas quer que as outras pessoas alcancem justiça própria? Pedro, o que você está fazendo? E então Paulo fala com Pedro e o repreende a respeito destas coisas. No versículo 15 e 16 são os versículos centrais desse texto. Nesse questionamento que Paulo faz a Pedro, ele tira uma conclusão no versículo 16 dizendo: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E então nos versículos 15 e 16, Paulo diz o seguinte: olha, nós somos declarados justos, e Deus se dá por satisfeito com a nossa vida, não por alguma coisa que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. Então, quando eu creio em Cristo Jesus, eu estou neste momento recebendo esta graça maravilhosa, onde Deus, pelos méritos do seu Filho, pelo pagamento que Cristo realizou lá na cruz, dos meus e dos seus pecados, eu sou declarado publicamente como alguém justo. Mas e os pecados que eu carrego comigo? Esses pecados devem ser abandonados da minha vida. Por isso que depois de ser declarado justo, eu entro num processo de transformação chamado santificação, onde eu vou abandonando as obras da carne e vou me apropriando das obras do Espírito. Mas não vão ser estas obras, em momento algum da minha vida, que vai me dar alguma garantia em relação à salvação. A salvação é pela fé no Filho de Deus. E quando Deus olha para nós nessa noite, para as irmãs da SAF, para os homens, para todos nós que estamos aqui, para todos nós que cremos em Cristo Jesus, Deus olha para nós e se sente plenamente satisfeito conosco. Não por causa das coisas que eu faço, mas por causa daquilo que Cristo fez. Isso é justificação. E então Paulo declarou isso para eles, e então ele termina essa declaração de fé dele, essa repreensão a Pedro, dizendo o seguinte, versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Esse era o enigma que Paulo propôs naquela reunião. Ele disse: olha, quanto à lei era o meu antigo casamento. E no dia em que eu criei em Jesus Cristo, eu criei que quando ele morreu naquela cruz, com ele eu também morri. Eu morri para a lei, porque a lei não é mais o meu caminho para a salvação, ela continua sendo
o meio através do qual eu conheço o caráter de Deus, ela continua sendo o meio que me aponta o que agrada a Deus, ela continua sendo um jeito de preservar-me do pecado, mas ela não é caminho de salvação. Eu morri para a lei como sendo um caminho de salvação, mas eu também morri para o meu eu morri para a pressão popular, eu morri para os modismos do meu tempo. No dia em que eu criei em Jesus Cristo, lá naquela cruz do Calvário, quando Ele entregou a sua vida por mim, eu morri para os meios naturais, os meios nossos, falíveis, completamente incompetentes para me dar algum bem espiritual. Eu morri para todos esses meios, e então eu sei que não vai ser através de uma penitência, ou de algum tipo de sacrifício que eu possa ter ideia, ou através de ofertas, ou através de dízimos, que eu vou ser salvo. Eu sei que em Cristo Jesus, quando Ele morreu, com Ele morreu o meu morreu a minha aliança com a lei, e morreu todas as minhas convicções pessoais de que através de mim mesmo eu poderia alcançar alguma obra, algum benefício espiritual. E então Paulo diz: agora eu vivo porque quando Cristo ressuscitou, com Ele também eu ressuscitei, e eu ressuscitei para uma nova vida, eu ressuscitei para viver para Deus. Portanto, eu fui crucificado com Cristo. Essa é a frase dele. E é esta frase que eu gostaria de, a partir de agora, aplicar na nossa vida. A frase que era a princípio enigmática para aquele público, significava o quê? Versículo 20. Logo, ou seja, a explicação do eu fui crucificado com Cristo é que, primeiro, já não sou eu quem vive. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho aqui na carne, ou seja, alguém vai olhar para mim e vai dizer assim: não, mas você está vivinho aí, eu estou vendo você. Não, estou vivo. Mas esse viver que eu tenho agora na carne, esse viver que você vê, que as pessoas podem tocar, que é tangível, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E fazendo isso eu não anulo a graça, ou não tento anular a graça. O que esse texto me ensina? Pelo menos 4 lições que eu quero compartilhar rapidamente com você. Primeira delas: não há experiência, não há conhecimento, não há sabedoria grande o suficiente em nós para nos garantir que na nossa carreira cristã nós não venhamos em algum momento a cometer erros. E Pedro é uma prova viva disso. Pedro passou 3 anos com Jesus, mas no momento mais difícil, ele fugiu. E não fugiu simplesmente desaparecendo, ele fugiu olhando nos olhos de Jesus e dizendo que não o conhecia. Jesus ressuscitou e Pedro não estava lá na frente do túmulo. E Pedro soube que Jesus ressuscitou, mas ainda assim ele voltou a fazer o quê? Voltou a pescar. E aqui eu não sei quantos anos de ministério Pedro já tinha, não dá para saber. Mas eu sei que Pedro está dentro de uma igreja e infelizmente ele se tornou repreensível. Sabe o que isso significa? Não importa quantos anos eu ou você tenhamos de fé ou de carreira cristã, como homens, nós estamos sujeitos a cometer erros. E essa lição precisa ser guardada e repetida por nós todos os dias, porque a diferença entre orgulho espiritual e maturidade espiritual é muito tênue. E às vezes, quando nós nos sentimos maduros espiritualmente falando, às vezes nós estamos a um passo de cair num abismo. Por isso que a palavra de Deus diz: olha, quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, cuidado. Cabelo branco na vida cristã não significa segurança. A nossa segurança é a palavra de Deus. Nós estamos a um dia de comemorarmos o aniversário da Reforma Protestante também. Amanhã, dia 31 de outubro.
Lá em 1517, no dia 31 de outubro, Martim Lutero pregou 95 teses na Catedral de Wittenberg. E sabe o que essas 95 teses diziam? Diziam que todo o clero, toda a igreja e toda a liderança da igreja, durante pelo menos 1200 anos, erraram. Sabe o que isso significa? Que Pedro errou, mas não foi só ele. Todos nós estamos sujeitos a erro, e a igreja entrou num mar de trevas durante pelo menos 1200 anos. Por quê? Por causa de orgulho, de arrogância. Fecharam a Bíblia e falaram: nós não precisamos mais, nós já sabemos de tudo, nós não precisamos mais disso. E quando Lutero pregou aquelas teses na Catedral de Wittenberg, ele estava dizendo: nós precisamos sim, porque um único texto mudou completamente a visão de Lutero. Quando ele leu: o justo viverá pela fé, ele descobriu que a igreja, aonde ele servia a Deus, estava afundada num mar de enganos há mais de 1000 anos. Então, cuidado, nós temos que zelar pela nossa fé, pelas verdades das Escrituras, porque todos nós estamos sujeitos a erro. Segundo ensino desse texto para nós: hipocrisia sempre foi, continua sendo e sempre será um dos maiores inimigos da igreja. E de novo nós vamos ter que apelar para Pedro. Pobre Pedro, nessa situação aqui, ele, como nós costumamos dizer aqui, ele embarcou. O que aconteceu com Pedro? O próprio Paulo, de forma gentil, disse para ele que ele estava sendo hipócrita. Como que podia? Ele vivia como um gentil e queria que os gentios vivessem como judeus. Hipocrisia. Continua sendo um problema ainda hoje. Irmãos, vamos ser francos. Todos nós sabemos os nossos erros. Todos nós sabemos que nós não somos perfeitos, que nós temos pecados, e ainda que lutemos contra eles, eles continuam existindo na nossa vida. E quem somos nós para colocar o dedo na cara de alguém e dizer: olha, não dá para eu caminhar contigo porque você é muito fraco, ou porque eu estou melhor espiritualmente que você, então infelizmente eu vou ter que abandonar você, eu vou ter que seguir um outro caminho. Quem somos nós para dentro da igreja criar uma camada de gente que é gente espiritual, face a outra camada de gente que é carnal? Quem somos nós para criarmos classes dentro da igreja? Às vezes, e aí nós temos que tomar cuidado, até numa questão de departamentalização da igreja, nós acabamos fazendo isso, já perceberam? Às vezes nós nos dividimos dentro da própria igreja. Os nossos departamentos são uma bênção, diga-se de passagem, a nossa SAF é espetacular, 99 anos de história, quanto trabalho, quantas assistências, quanto fortalecimento. Mas se nós nos separarmos, nos dividirmos por causa de departamentos, nós estamos perdidos. Nós temos que tomar cuidado dentro da igreja. Nada é motivo para que eu me sinta melhor do que alguém dentro da igreja. Por quê? Porque todos nós somos salvos de uma mesma maneira. E sabe que maneira foi essa? Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer, e Ele decidiu dar o seu Filho, para que através do sacrifício dele, todos aqueles que Deus escolheu desde a eternidade fossem justificados, porque nenhum de nós conseguiu salvação por méritos próprios. Então Pedro estava errado, estava levando outros ao erro, quando ele queria submeter os gentios a algum tipo de prova. Vocês vão provar que vocês querem mesmo, então vocês vão ter que se circuncidar, para vocês entrarem na nossa fé. Irmãos, estas portas da igreja, elas nunca estão tão fechadas, quando nós, cristãos, hipocritamente, fechamos essas portas, não com o vidro e nem com a chave, fechamos com as nossas ações, com as nossas palavras. Quando nós trancamos as portas da igreja, por quê? Porque esse lugar é lugar de gente especial. Eu já disse isso aqui várias vezes, vou repetir de novo. Sabe por que eu estou aqui nesta igreja e sou pastor? Porque Deus deve ter olhado para mim e falado assim: se eu deixar esse cidadão no mundo, ele vai fazer tanta coisa errada, que é melhor eu converter ele logo e levar ele na igreja, porque pelo menos eu vou dar uma freada nele. Sabe por que nós estamos aqui e não estamos lá fora?
porque nós somos piores do que eles. E se Deus fosse nos deixar lá, a coisa ia ficar pior do que está. É por isso que nós estamos aqui e eles não. Então, se você quiser um motivo para evangelizar e para trazer os seus parentes, os seus amigos, os seus colegas de trabalho para a igreja, pense neles como gente melhor do que a gente. Eles são melhores do que nós. E eles são tão merecedores, aliás, eles são tão imerecedores do favor de Deus quanto nós. Deus só dá porque Ele quer, porque justiça não se adquire de Deus. Graça não se adquire de Deus, é um favor imerecido que Deus nos dá. Então a segunda mensagem desse texto é cuidado com a hipocrisia. Porque o que divide igreja, o que nos leva de mãos dadas para o ostracismo e para a dissolução e o pecado, é a hipocrisia. É quando eu começo a me sentir, é quando eu quero impor sobre as pessoas uma coisa que eu não estou disposto a carregar, é quando eu tenho uma cara para vir ao domingo na igreja e tenho outra cara para ir trabalhar na segunda-feira, é quando eu tenho um discurso na igreja e tenho outro discurso lá fora, ou seja, eu sou hipócrita. E Pedro estava sendo hipócrita, porque até uma semana antes dos judeus lá, os crentes lá da igreja de Tiago chegarem, ele comia com os pecadores. Os cristãos judeus chegaram, ele parou. Não posso mais comer com os pecadores, com os gentios. Terceira lição: compreender a mensagem de Jesus é compreender o que significa morrer com Cristo e o que significa ressuscitar com Cristo. Você pode saber muitas coisas sobre Jesus, mas se você não souber que pela fé nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, então você não sabe nada sobre Jesus. Morrer com Cristo significa que com Ele todos os meus pecados foram pagos, todas as minhas culpas foram justificadas, toda a minha injustiça foi justificada, a minha velha vida foi embora. As sentenças eternas que pesavam contra mim foram embora. E viver com Ele significa que aquela vida antiga já era. E agora eu tenho uma nova vida. E a minha vida é para Deus. E é aí que nós cometemos os piores erros. E aí este tema é extremamente apropriado. Porque não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Esta frase é uma das maiores verdades das Escrituras para a nossa vida. E talvez a das mais negligenciadas de todas. Pense com você, quanto tempo da semana nós dedicamos para Deus? Pense. Qual o lugar de Deus nos nossos projetos de vida? Qual o espaço que eu dedico a Deus nas minhas emoções? Quanto tempo eu dedico à palavra de Deus diariamente? Eu vou dar um exemplo para vocês. Sejam bem honestos, principalmente o pessoal mais jovem. Quantos aqui já leram ou assistiram a série Crônicas da Nárnia? Senhor dos Anéis. Levanta a mão aí, gente, sem preguiça. Muito bem, ok. Quantos já assistiram Harry Potter? Opa, está melhorando, começou a aumentar, ok. Homem-Aranha, quem assistiu? Olha lá, isso, todo mundo assistiu. Quem assiste pelo menos uma novela durante a semana? Pelo menos uma. A minha mão está levantada, porque eu assisto, pelo menos uma. Ok, tudo bem. Sessão da tarde. Ô Iglesias, continua. O Iglesias, eu estou brinquei com o Iglesias, porque o Iglesias disse que comprou esteira e colocou na frente da televisão para ele se animar. Então ele faz a esteira e assiste a sessão da tarde. Muito bem. Ele não assiste jornal, porque senão ele fica nervoso, então ele vai para a sessão da tarde. Muito bem. Agora, é a pegada. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5, diz que nos últimos dias, nós gostaríamos mais das fábulas do que da verdade. Então Paulo diz para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, mas sabe de uma coisa, eles não vão querer ouvir, porque eles vão gostar mais de fábula do que da verdade. Pergunto a vocês, quantos já leram a Bíblia uma vez inteira, pelo menos? Graças a Deus, pelo menos está melhor do que o índice que eu vi anteriormente. Nós gostamos mais das fábulas do que da verdade. Isso é terrível. E sabe por que isso acontece?
porque nós gostamos muito do morrer com Cristo. Eu morri com Cristo, estou livre do inferno. Opa, mas eu ressurgi com Ele também. E para que eu ressurgi com Ele? Para fazer todos os meus gostos e as minhas vontades? Não, eu ressurgi com Ele para fazer o quê? Para viver para Deus. E talvez essa seja, talvez não, com certeza essa é uma das maiores mensagens que a SAF transmite para nós nesse aniversário. Porque eu tenho visto aqui semanalmente muitas mulheres abrindo mão do que a maioria gosta de fazer para poder estar aqui na igreja. Para vir aqui orar pelos filhos, para vir aqui programar, visitar crentes ou não crentes, deixando o final de semana que poderia ser agradável no conforto da sua casa, para estar fazendo algum trabalho para ajudar alguém, arrecadando. Durante a semana aqui, nas semanas que antecederam a missão Kaiowá, algumas irmãs incansavelmente ficaram aqui, fazendo coisas que a gente não consegue, ficar um dia inteiro em pé, né? Sem sentar nem um pouquinho, separando coisas, mexendo com aquele pó de roupa que é terrível para quem tem rinite, e ficaram lá. Como que elas conseguem fazer isso? Por causa da convicção de que elas morreram com Cristo, ou seja, receberam um benefício que de nenhuma outra maneira nós podemos receber, mas elas também vivem com Cristo. Quando Ele ressuscitou, isso significa o quê? Significa que o viver que agora elas têm é para Deus. Você vive para quem? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: e não sabeis vós que não sois de vós mesmos, sois templo, casa de Deus. E não sabeis vós que não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos, irmãos. Não somos, primeiro, porque fomos criados por Deus. Segundo, porque fomos comprados por Cristo. Duplamente, nós somos de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo agora: Pedro, eu não posso colocar empecilho, barreira entre gentil e judeu, porque Jesus não fez isso. E a vida que eu vivo agora, eu não vivo para mim não, eu vivo para Ele, e eu tenho que viver do jeito dele, e Ele não fez isso, e eu também não vou fazer, porque eu não vou anular a graça de Deus. E nós que nos dizemos cristãos, que declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, não podemos tentar anular a graça de Deus, levantando barreiras entre nós. Nós não podemos. A nossa vida é para Cristo, e se existe algum modo digno de viver, é viver do jeito que Jesus viveu. E Jesus, se você abrir, por exemplo, o Evangelho de Marcos, você vai encontrar logo no começo Jesus sentando para comer com Levi, que era um cobrador de impostos, terrível, corrupto, ladrão, bandido, que foi convertido e se tornou o nosso Mateus, que escreveu o primeiro Evangelho. Ele não só sentou com Levi, mas sentou com todos os outros cobradores de impostos que havia naquela região, na região de Jericó, e ele se sentou com eles, comeu e bebeu, e eles só bebiam vinho naquela época. Então não adianta vir com aquela hipocrisia: oh, Jesus bebeu água. Não, ele bebeu vinho. E eles devem ter bebido até entornar o caneco. Jesus sentou e bebeu com eles, comeu e bebeu com eles, sem se embriagar, sem cometer pecado, porque não havia barreiras para se chegar em Jesus. Então lembre, conhecer a Cristo é pelo menos saber sobre o que significa a morte e a ressurreição dele, o que isso implica na minha vida. Porque se eu não souber o que isso significa, então eu não sei nada sobre Jesus. Por último, a quarta e última implicação desse texto para nós. O apóstolo Paulo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se ainda hoje as pessoas têm que fazer alguma coisa para serem salvas, então Cristo morreu em vão. Se você ensina isso, Cristo morreu em vão. Se a igreja ensinar isso, Cristo morreu em vão. Se é que isso seja verdade. Então qual o ensino aqui? A mensagem principal, não só das palavras, mas da vida dos cristãos, tem que ser a graça de Deus, manifestada a nós através de Cristo Jesus. Esta é a mensagem da igreja. Esta tem que ser a mensagem da SAF, e está no tema. Esta tem que ser a mensagem da UPH, da UPA, da UMP, da UCP. Essa tem que ser a mensagem da igreja.
Ou seja, eu sou salvo por causa da graça, não é por causa de mim mesmo. Eu só estou aqui e tenho a convicção que no dia que os meus olhos se fecharem, eu vou para a eternidade por causa da graça. E era isso que Paulo estava lembrando para Pedro. Pedro, se não for assim, Pedro, então o nosso Jesus Cristo morreu em vão. Nós estamos anulando o que ele fez. Por isso eu não posso achar que a salvação está distante demais de um determinado grupo porque ele faz isso ou faz aquilo. Eu não posso achar que lá no presídio não é lugar de evangelizar porque quem está lá merece estar lá. Olha, nós todos somos pecadores diante de Deus. Eu não posso dizer, nós não vamos pregar mais para essa geração porque essa geração está corrompida. Que absurdo! A mensagem da igreja é a graça. E cada um de nós que está aqui, se nós entrarmos aqui com um pensamento ou sentimento de que somos crentes porque merecemos isso, nós estamos enganados e estamos caminhando para as chamas do inferno. Porque só tem um jeito de entrar no céu, e esse jeito é sendo levado para lá por Cristo Jesus. Nenhum outro caminho há. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esses dias eu preguei falando sobre a graça e disse que a graça é o quê? A graça é poder ir por um caminho que eu não posso caminhar e ter o direito de estar num lugar que eu não tenho o direito de estar. E foi isso que Cristo fez quando ele morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Portanto, a mensagem que deve sair dos nossos lábios é esta: se você declara como Paulo, portanto não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, significa que você vive pela graça. E então significa que também você deve anunciar esta graça por todos os lugares por onde você for. Esta declaração de Paulo foi uma declaração respondendo a um grande equívoco cometido por Pedro, que Paulo conserta dentro da igreja de Antioquia. Talvez hoje você tenha entrado aqui como Pedro, e meu desejo é que você saia como Paulo. Talvez você entrou aqui hoje se achando merecedor. Talvez você entrou aqui hoje se achando bom o suficiente para Deus. E eu espero que você saia como Paulo. Paulo dizia assim, olha, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Se eu tiver que contar alguma vantagem, eu vou contar as coisas erradas que eu faço, porque elas são propriamente minhas, mas as minhas vitórias são de Cristo, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então, se tem alguma coisa do que eu posso me gloriar, é das minhas fraquezas. Então Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo. Lá nele eu morri, e lá com ele eu ressuscitei. E o viver que eu tenho agora, eu tenho para Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Isso vai nos curar de hipocrisia, de orgulho, de engano e de uma série de outras coisas que só traz o mal da igreja. E se você está aqui nos visitando hoje, talvez você esteja ouvindo a respeito destas doutrinas pela primeira vez, eu quero dizer para você, se você está aqui, você está porque Deus planejou a sua vinda aqui. E Ele não fez isso por um acaso. Ele fez isso para poder dizer para você que Ele entregou o Filho dele para morrer por você e para levar com o seu Filho todas as suas culpas e todos os castigos que estavam promulgados desde a eternidade contra os pecadores. Mas quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou e trouxe com Ele uma nova vida para você. Uma vida que não te custa absolutamente nada. Custou para Cristo a vida dele. Para você não custa nada. Pela fé, você pode crer nisso. E pela fé, você pode se apropriar, recebendo algo que você não merecia, que eu não merecia, nenhum de nós merecia. Mas você pode receber graciosamente, que é a certeza da vida eterna. Que Deus te abençoe, que você possa dizer também este slogan: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus os abençoe.